aproveitamentos de estudo, consolidação individual, retificação de notas, implantação de histórico, mudança de curso, matriz ou estrutura, cálculos de discente, a gente acabou vendo, acho que nos 2 primeiros encontros, e exclusão de discente, de aluno, na verdade, né, que seria uma exclusão de candidato, né, de um aluno cadastrado, não necessariamente um aluno que já está matriculado em disciplinas. Mas, como no último encontro, a gente já vai direto para o sistema, né, o primeiro encontro que a gente deu uma passadinha nos slides, então vamos direto para cadastro de discente aqui. Bom, então com relação ao papel DAI, né, como eu havia falado, os 2 papéis principais são o papel CDP, né, que normalmente vai liberar essencialmente essa função, né? A gente já viu o papel administrador DAI, que libera essencialmente essa aba, né? O CDP, a principal é essa, mas essa é do CDP, essa também visualiza, essa também, e essa última. E essas 2 primeiras, né, são específicas do papel DAI, né? Por hoje a gente vai visualizar as funções essenciais dessa aba, e amanhã a gente vai visualizar algumas dessas funções aqui. Então, seguindo uma ordem lógica, né, do sistema, né, assim que o aluno ele é o candidato, na verdade, ele é aprovado, né, ele é aprovado no SISU ou de alguma outra forma. Normalmente o processo seletivo atualmente é pelo SISU, né, para graduação. Então, ele é importado no sistema, né, segue todo um fluxo dentro do módulo de processo seletivo, até que chega na função de convocação. E aí, quando esses candidatos são convocados, seja por primeira, segunda, terceira, quarta chamada, né, então esses candidatos normalmente vão ser listados aqui. Né, internamente, vocês vão depois alinhar, né, quem seria o responsável, né, se vai ser mesmo a DICOM ou se é a equipe de processo seletivo que vai realizar esses cadastros de discentes. Mas a função, né, de cadastro de discente aprovado em processo seletivo é essa, e ainda existem 2 outras funções, né, que fazem basicamente a mesma coisa, né, com a diferença que é essa. Eu posso cadastrar um discente avulso, né, não necessariamente um discente que foi aprovado no processo seletivo, de repente uma demanda judicial ou algo do tipo. E essa eu posso cadastrar discentes antigos, né? Atualmente a gente está fazendo o processo de migração, então não necessariamente não vai ser necessário utilizar essa função de cadastrar discente antigo. A diferença principal entre as duas é que o discente, o cadastro de discente padrão, quanto esse cadastro de discentes aprovado em processo seletivo, o sistema vai atribuir para esse aluno, né, uma matrícula automática, um sequencial automático baseado numa estratégia de ano, período, uma estratégia, né, que o sistema tem de formação de matrícula com um finalzinho sequencial, e já no discente antigo eu tenho a possibilidade de digitar manualmente uma matrícula antiga dele na instituição. Os demais passos, né, a gente já vai ver nessa tela aqui, com a diferença que aqui eu consigo, tem outros detalhes a mais relacionados a essas 2 funções. Então, vamos iniciar aqui. Então, com relação a cadastro de discente, como eu falei, nessa função há a necessidade de selecionar um processo seletivo, né? Esses nomes aqui são fictícios, normalmente vai ser um processo seletivo com alguma nomenclatura relacionada ao SISU. Então, nesse exemplo aqui, só pegar um aqui. Eu acabei, essas massas aqui foram aproveitadas na implantação do módulo, né? Então, eu só vou ter realmente algumas sobrando aqui. Então, eu vou usar essa aqui. Então, faz de conta que essa aqui seria a primeira. Não, acho que nessa aqui. Vamos buscar aqui. Isso. Bom, normalmente vai ter uma lista bem maior, tá? Na primeira chamada, numa primeira, normalmente vai ter toda aquela listagem, né? De 40, 80, dependendo de quantos alunos entram por curso. Nesse exemplo aqui só tem 2, mas é só para fins de treinamento. Então, normalmente a listagem vai estar aqui, né? O sistema tem um padrão de cotas e de inscrição, cota de convocação, os dados, né? CPF, nome do candidato, o curso, né? Que ele está entrando na instituição, normalmente aqui seria o dado da matriz curricular, especificamente. Além de outras funções, mas a gente não vai entrar em detalhes nessas funções, que seria para um treinamento de processo seletivo.
Então, seguindo o fluxo, né, foi convocado, né, esse aqui é o dado da convocação, né, então, nesse exemplo, essa segunda chamada de remanejamento, né, foram convocados 2 discentes. Então, por padrão, ele tem essa situação cadastrada aqui, mas ela é uma situação cadastrada específica dessa tela, né, de convocação. Ele ainda não está cadastrado no sistema, ele não tem uma matrícula institucional ainda. Então, considerando que ele ainda não tem, só um momentinho. O botão não está aparecendo aqui. Estranho. Só tentar novamente aqui, mas bom, pessoal, realmente eu não sei o que houve, né? Pode ser algum problema no ambiente, mas o botão cadastrar discente ele não está sendo apresentado. Eu vou pular lá para a função de cadastro de discente, vou explicar por lá. Eu vou ficar redevendo realmente essa função, mas é só tem uma tela a mais, eu posso mostrar no slide daqui a pouco, quando a gente avançar aqui. Então, digamos que a gente conseguiu usar aquele botão, né? Eu vou usar essa função de cadastro discente, ele vai abrir uma tela semelhante a essa, e eu vou informar um CPF. Só um minutinho. Então, aqui eu tenho a possibilidade de preencher os dados do aluno. Nesse exemplo, vamos preencher os dados obrigatórios. Então, normalmente, esses dados já vão vir, né? A maioria deles, os dados obrigatórios, essencialmente, já vão vir importados, outros também, alguns também, né? Esses dados. Então, a maioria já vai vir importado da convocação, quando eu digitar, né, o CPF do aluno. Na verdade, essa tela aqui só aparece, né, nessa função de cadastro direto. Né? Na função de convocação, ele vai passar diretamente, né, já vai trazer todos os dados recuperados, né, não vai precisar colocar o CPF, na verdade. E eu vou só concluir, né, colocar as informações aqui que faltarem. Esse exemplo eu estou tendo que preencher. E aí vou avançar para o próximo passo, né, depois de preencher todas as informações. Deixa eu só desmarcar essa... Não, necessidade de mostrar esse fluxo de necessidades especiais. Então, por padrão, vai aparecer essa segunda tela, né, para documentos adicionais, situação socioeconômica. E aí sim, a gente chega numa função, né? Eu vou, como eu falei, né? Por padrão, né? Essa função de cadastro de discente, né? Eu tenho a possibilidade de informar o tipo, né? De entrada do aluno, tipo regular, o status que o aluno vai entrar. Pessoal, eu peço desculpas, eu vou só mostrar no slide aqui a função relacionada do processo seletivo que fica melhor. Essa função vai ficar bem diferente do que eu queria mostrar. Então, pessoal, só ampliar aqui. Então, como eu falei, né? Recapitulando, né? Naquela função lá de convocação, o sistema deve habilitar esse botão de cadastrar discente, né? Então, ao clicar nesse botão de cadastrar discente, eu vou passar para aquela segunda tela que a gente já viu, com os dados, né, do candidato aprovado, convocado. Depois eu vou passar para aquela de dados complementares e aí sim a tela, né, que é importante. Então, essa tela aqui, né, depois daquela segunda tela de cadastro discente, né, ela vai me mostrar
uma tela onde eu vou adicionar, né, a documentação, os documentos do discente, né, existe uma configuração de tipos de documentos que é possível preencher aqui. Vou adicioná-los e vou avançar, né? E aí nessa próxima tela, né, eu tenho a possibilidade, né, por padrão o sistema só permite duas situações, ou seja, o discente ele vai ser cadastrado, né, ou seja, um discente classificado dentro do número de vagas, ou o discente vai ser pré-cadastrado, ou seja, vai ter a situação pré-cadastro. Né? Então, o discente não está dentro do número de vagas e fará parte do cadastro reserva. Nesse exemplo, né, ele estaria dentro do número de vagas, por mais que seja uma convocação. Então, o sistema vai atribuir essa função de classificado. E com detalhe, né, se houvesse a configuração, né, essa função de configuração de plano de matrícula eu acabei deixando para um treinamento de coordenação. Acho que internamente vocês podem definir se realmente vai ser a coordenação que vai matricular o aluno no plano ingressante ou se vai ser a equipe de processo seletivo. Esse exemplo eu acabei não colocando, mas se houvesse, se a coordenação já tivesse cadastrado o plano de matrícula, aqui estariam as turmas, né, que ele poderia já ser matriculado diretamente. E a diferença seria que se eu matriculo ele no plano de matrícula, nas turmas do primeiro semestre, a situação dele já vai diretamente para ativo, ou seja, eu termino esse cadastro desse aluno e ele pega um status de discente, de matrícula institucional ativo. Como nós não vamos usar o plano de matrícula, ele vai continuar com a situação cadastrada. Agora sim, né, é um status, uma situação de matrícula institucional. E aí, nesse exemplo, vai seguir para a próxima tela, né, uma tela de resumo, que é comum no sistema. E aí, por final, né, o sistema vai atribuir a matrícula que eu falei, né, uma matrícula institucional, né, que começa por 1 ano. Existe uma sequência de dígitos aqui que é relacionada ao nível de graduação, se não me engano, esse 0. E aí os demais números, né, os 4 números são um sequencial parametrizável lá no SIGA-DMIN. E o último número para o FRN, ele se chama de dígito verificador. Ele tem uma estratégia de cálculo, né, de uma fórmula matemática para calcular esse dígito verificador. E aí conclui, né, o cadastro do discente, ele agora tem uma matrícula institucional, e aí se voltar lá naquela tela da convocação, ó, a situação dele vai ser cadastrado, né, os demais que ainda não foram cadastrados vão continuar pendente de cadastro. Então, fechando essa função, a gente pode voltar lá para o sistema, só para fechar essa tela. Então, essa função aqui, que seria aquele cadastro de discente normal, né, ele não tem aqui um campo de digitar a matrícula, embora eu possa preencher todas as outras informações. Né? Via processo seletivo, ele já vai direto para o curso correto, nas situações corretas, né? É só avançar. Nessa situação aqui, nesse exemplo aqui, eu teria que preencher as informações, dizer para qual forma de ingresso, o curso para o qual o aluno vai, a matriz curricular. Alguém quer falar? Fica à vontade. E confirmar esse cadastro. Não? Vamos seguir. Só um minutinho. Bom, então concluindo esse cadastro, né, por ser a função de cadastrar discente, ele vai fazer a mesma coisa, né, ele vai atribuir uma matrícula, né, para esse aluno automática e vai informar que o discente foi cadastrado. Se fosse aquela função cadastrar discente antigo, eu poderia ter digitado, teria o campo lá de digitar a matrícula manualmente. Então, essa é a função, né, de cadastro de discente disponível no sistema, as funções, mas essencialmente vão utilizar mais aquela de discente aprovado em processo seletivo. Alguma pergunta, pessoal? Fica à vontade. Então, vamos seguir agora para aproveitamento de estudos. Então, ainda continuando, né, na aba chamada alunos, eu tenho algumas funções de atualização de dados pessoais. Oi, à vontade. Acho que o Júlio... Ah, não foi não, que coisa, achei que tinha alguma outra coisa. Ou é porque ele colocou aqui no bate-papo. Tá bom. Mas eu acho que ele está digitando ainda, realmente. Acho que tem aqui sem áudio. Ah, tá. Bom, a integração, né, ela é via módulo de processo seletivo, né? Então há todo um fluxo de importação do arquivo do SISU, né? A comunicação é via importação de arquivo.
Não há uma integração direta, né? O Cigarro vai lá no site do SISU, onde a instituição fez seu cadastro, onde os alunos se inscreveram e traz direto, não. É necessário, o SISU envia esse arquivo, eu não sei se ele disponibiliza para vocês baixarem, eu não tenho esse fluxo, mas com base com esse arquivo, né, é necessário fazer alguns tratamentos nesse arquivo. Pronto, obrigado, Bruno. Então, é necessário fazer alguns tratamentos nesse arquivo, principalmente para fechar aquela parte de matriz, e aí sim vai poder importar lá no módulo de processo seletivo, né? Existe uma função de importação de arquivos. Disponha. Então, continuando, né? Como eu falei, existem algumas funções, né, relacionadas à discente, atualizar dados pessoais daquela primeira tela, né, onde eu digitei os dados, consultar dados do aluno, já é alguns dados relacionados àquela última tela, né, do aluno, dados de ingresso também daquela última tela, né, possível algumas alterações, não necessariamente tudo. O dossiê eletrônico seria a documentação do discente, e ainda uma função mais recente de alterar nome social, mas na prática é possível utilizar essa função de dados pessoais, né? Mas seguindo o roteiro do treinamento, sobrar um tempinho, a gente pode ver algumas outras no final. Então, aproveitamento de estudos, né? A UFRN ela disponibiliza essas 3 funções, né, para aproveitamento de componente manual. Existe uma função para aproveitamento automático, né? Se sobrar um tempinho, a gente pode tentar ver. Na verdade, não. Eu peço desculpas, eu vou ficar devendo. Eu não tenho um aluno em situação de aproveitamento automático no momento. Porque, na verdade, o aproveitamento automático ele só funciona para um aluno que já realizou, né, que, digamos assim, teve uma matrícula institucional. Então, digamos que esse aluno, por algum motivo, cancelou o curso e depois voltou. Então, é possível usar pegou uma outra matrícula institucional, é possível usar essa função. E aí o sistema vai lá, pega todas as disciplinas que ele já cursou, recupera e aproveita automaticamente no histórico dele, né, com aquelas mesmas situações de aprovação e notas. Já o aproveitamento curricular normal, né, ele é manual, então ele é pouco parecido com a implantação de histórico, mas que na verdade são situações de aproveitamento, então são poucas situações de aproveitamento, são 4 que a UFRN disponibiliza. Então, nesse exemplo aqui, vou utilizar esse aluno, né? Vou localizar esse discente, vou informar o componente curricular, só um minutinho. Esse exemplo, né? Digamos que todas essas disciplinas fazem parte da estrutura dele, né? Normalmente o ideal, o recomendado é que vocês tenham em mãos o histórico, né? Pelo menos emitam primeiramente o histórico do aluno, porque aí vocês vão ter ideia, né? Ter de posse o código ou o nome do componente que deveria ser aproveitado na estrutura curricular. Então, digamos que uma dessas disciplinas aqui, por exemplo, essa primeira disciplina teste, né, consta na estrutura curricular dele e deve ser aproveitado. Para o UFRN existem essas 4 possibilidades, né? O cumpriu, né, ele é uma situação de aproveitamento equivalente ao aprovado, mas por padrão a UFRN utiliza essa situação cumpriu. Existe o dispensado, né, quando não há necessidade de o aluno cursar uma disciplina, né, que está dentro da estrutura, não é muito comum utilizar essa função, normalmente são todos cumpriu. E a UFRN tem essas outras 2 funções, né, o transferido para identificar que o aluno veio de outra instituição, né, e aproveitar aqueles componentes por transferência. E existe o incorporado, que é relacionado à mobilidade, né, quando o aluno cursa em outra instituição, né, esses componentes é possível aproveitá-los com essa situação incorporada. Mas se quiser utilizar tudo cumpriu, também na prática tem o mesmo efeito, mas a UFRN entende essas 4 possibilidades. Então vamos utilizar o cumpriu. O padrão aqui é só o componente e o tipo. Vamos adicionar. Então aqui eu poderia adicionar várias outras disciplinas, né? Ele acabou entrando como equivalência lá no cadastro do componente. Ele tem o registro de equivalente, né, com outra disciplina que está na estrutura. Acho que essa não está na estrutura dele. Então o sistema reconhece o tipo de integralização também. Então poderia adicionar várias, mais de uma aqui, quantas forem necessárias, e confirmar
esse aproveitamento. Então, aproveitamento registrado, né? Se eu emitir esse histórico desse aluno, eu consigo visualizar, né, aquela situação cumpriu lá na situação da matrícula, né? Então, nesse exemplo aqui, ele tem uma disciplina aprovado, ele tem uma disciplina matriculado e tem outras 2 disciplinas cumpriu, né? A que a gente aproveitou foi essa. Normalmente o aproveitamento e a implantação de histórico não tem relação com turma. Então, quando há relação com turma, normalmente quer dizer que o aluno cursou, né, pelo fluxo normal, de solicitar matrícula, ser matriculado na disciplina após o processamento, ou aquela chamada extraordinária, e foi matriculado numa turma e foi aprovado ou reprovado, dependendo das situações. Então, nesse exemplo aqui, a situação cumpriu, né? Então, nesse caso, ele é um equivalente. Ele é equivalente a algum desses componentes aqui. Então, aqui é um registro de equivalência. Ele cumpriu o componente 04 da estrutura através daquela disciplina que a gente acabou de implantar. Ignore essa parte de regime de observação. Só um exemplo, só para entenderem, né, como o sistema vai registrar no histórico o aproveitamento. O automático seria da mesma forma, né, a diferença é que realmente teria que ter um vínculo anterior e ele já recuperaria a disciplina. Ele daria a lista de disciplinas, né, para você selecionar e poder mandar processar todas de uma vez sem necessidade de procurar uma por uma. E também há essa função, né, de remoção, se por algum motivo, né, for cadastrado incorretamente, é possível excluir também o aproveitamento. Então, as 2 disciplinas que foram aproveitadas, eu posso simplesmente marcar e o sistema vai parar de apresentar lá no histórico essa disciplina que foi aproveitada. Bem simples, né? A função é bem tranquila. Então, vamos para a consolidação individual. Então, o aluno foi matriculado, ele consta na disciplina como um aluno matriculado, já tem algumas notas lançadas, ou de repente não tem nenhuma, porque o docente não esqueceu de lançar, e por algum motivo ele precisa ser consolidado, ou seja, precisa fechar o diário, que é uma linguagem que vocês usam, né, fechar o diário dessa turma só para ele, né, antes do final do semestre, que é quando o docente vai lançar todas as notas e fechar. Então, existe essa função chamada consolidação individual. Ela, por mais que ela esteja aqui em segundo plano, né, mas normalmente não fôssemos seguir um fluxo, né, eu precisaria consolidar primeiro para depois retificar, né, o aproveitamento ou a consolidação. Eu consigo retificar, né, esse aproveitamento. A gente vê daqui a pouco essa função de cima. Então, na consolidação individual, né, eu tenho que localizar alunos que estão matriculados em turmas. Aquele aluno de graduação ainda tinha uma lá, que a gente deixei para o teste para a gente. Então, aquele componente lá, ó, que ele está matriculado lá no histórico. Isso, 3. Exato, ó, 03. Então, eu tenho a possibilidade de fechar o diário dele, só desse aluno, antes do docente, se for necessário. Ele é uma exceção, realmente, essa função. Então, a UFRN exige esses campos, né? Então, eu tenho que dar a média final do aluno. Se o docente tiver lançado alguma nota, o sistema recupera, né, o resultado, lá, a média final dele. Por mais que, por exemplo, se ele lançar só uma nota, ele vai acabar pegando só a média parcial, né? Então, é só corrigir aqui e colocar a nota, né? Normalmente, o sistema ele vai... essa função, né, lá na turma virtual, o docente ele tem acesso a, por exemplo, 3 notas, né? Então, ele teria que lançar 3 notas e o sistema calcularia uma coluna de resultado, né? Uma nota final de resultado da disciplina. Curso de medicina, só queria te confirmar que no DCNAT realmente está 100% dos professores vacinados e técnicos também, né? Laila, acho que você não estou entendendo muito. E hoje é uma pergunta para mim? De departamento, a Estela Maris falou... Não, Laila, você está me ouvindo? Sara, consegue desativar o microfone da Laila? Acho que ela não viu que abriu aqui. Provado que a partir de 3 de março... Bom, pessoal, vamos tentar continuar. Obrigada. Então, eu vou informar a média final, né?
A VN tem esse padrão, as versões anteriores não tinham, né, esse campo de nota mínima, as um pouco mais recentes exigem, né, mas normalmente a nota mínima está relacionada àquela nota limite ali que o aluno, né, pode ser aprovado após recuperação, por exemplo. Se tratando de uma consolidação individual, não sei se na prática seria necessário, mas por padrão, vocês têm uma nota mínima, basta preencher, já que o sistema exige essa nota. A frequência é em percentual, né? Então é o percentual de frequência do aluno, normalmente o sistema já calcula lá na consolidação, mas como aqui é algo que está antecipando o fechamento do diário do aluno, então é necessário informar em percentual, e aí sim a situação, né? Nesse exemplo aqui, nós já temos as situações de turma relacionadas à consolidação de turma, né? Onde o aluno pode ser aprovado, aprovado por nota, reprovado por falta, reprovado por média e por falta. Então, vamos usar o padrão aprovado e concluir essa consolidação individual, né? Como eu estava falando antes, né, ao concluir essa consolidação, né, o docente ele já não vai mais poder lançar notas para esse aluno, né? O sistema vai bloquear aqueles campinhos de nota que a gente vai ver acho que no último dia de treinamento, vai bloquear os campinhos de nota e vai já definir o resultado fechado para ele, que é exatamente essa nota aqui que vai ser informada. Então, ele só vai ter a coluna de resultado. Se o docente tem lançado notas, elas permanecem. Se não, aquelas colunas de unidade, né, das notas, elas vão ficar em branco mesmo, só bloqueadas. Então, concluindo essa consolidação, né, esse é o detalhe, né, principal da consolidação. O sistema vai apresentar essa mensagem e agora sim, né, eu tenho a possibilidade de cometer algum equívoco na consolidação individual ou até mesmo na turma docente, por algum motivo cometeu um equívoco e de repente o aluno, né, acionou o colegiado, seja qual for o fluxo interno, né, para esse tipo de retificação, e ele conseguiu o direito de retificação dessa nota que o docente lançou na turma, ou até mesmo um aproveitamento que foi cadastrado incorretamente. Então, eu tenho a possibilidade de usar a função de retificação e localizar, né, as matrículas, né, que foram passíveis, que são passíveis, né, de retificação. Então, eu tenho duas turmas, né, sempre que houver o ano e período aqui, quer dizer que é uma turma. Sempre que não tiver o ano e período, ou vai ser implantação de histórico ou vai ser aproveitamento. Então, nesse exemplo aqui, a gente pode retificar aquela consolidação que a gente acabou de fazer, né? Então, essa turma aqui 03, eu posso clicar aqui e selecionar, e posso alterar as notas, né? Então, eu tinha dado um 9 para ele, digamos que por algum ele conseguiu aumentar a nota, ou de repente estava com a nota baixa e conseguiu uma nota, uma média suficiente para ser aprovado. Então, eu posso alterar, posso fazer alguma correção na frequência, média mínima sem necessidade de me alterar, e por algum motivo pode ser alterado, né? De antes, se ele estava reprovado, ele pode agora passar a ser aprovado, né? Então, essa seria a função de retificação. Então, pede para conferir antes de confirmar a operação, né? Aqui o sistema dá, né, os dados consolidados anteriormente, e ele dá os novos dados, né? Eu só alterei a nota, então eu posso concluir, confirmar essa retificação. Da mesma forma, né, um aproveitamento, eu posso utilizar essa função, né, para selecionar um aproveitamento e alterar o tipo de aproveitamento. Ele já acaba apresentando outras funções. Ignore essa repetição. Então, eu posso, né, utilizar a função excluir, né, para excluir esse aproveitamento. Excluir, na verdade, chama excluir aproveitamento, embora o ideal seja usar a outra função. Ele acaba dando um pouco mais de funções, né, e esse incorporar do talento, que realmente eu não, na prática agora eu não tenho a situação em que ele, digamos assim, em que situação ele seria utilizado. Os demais são aquelas padrões, né, de cumpriu, dispensado, incorporado e transferido. Então, nesse exemplo, né, só há a possibilidade, quando se trata de aproveitamento, de corrigir realmente o tipo do aproveitamento se foi, né, preenchido incorretamente. Então, vou clicar em próximo passo e confirmar essa retificação. Então, essa é a função, né, de retificação de notas. E aí, seguindo, né, o roteiro do treinamento, eu tenho a função de implantação de histórico. Então, como eu tinha falado antes, a função, né, de implantação de histórico, ela tecnicamente ela seria
utilizada para esse tipo de discente, né? Um discente antigo, ou se por algum motivo não fosse realizada a migração, né, e houvessem poucos discentes a ser cadastrados manualmente, como foi o caso de stricto sensu, né, não houve a migração e os alunos utilizaram essa função de cadastrar discente antigo, que há no módulo de stricto sensu, e esses alunos tiveram seus históricos implantados. Então, nesse exemplo aqui, né, eu posso usar essa função, fica aqui também, na mesma seção de notas de retificação, implantar histórico do aluno. Eu posso localizar um aluno. E utilizar essa função para implantar. Diferente do aproveitamento, né, ela é uma função que exige mais informações. Então, posso informar o nome da disciplina, eu já tenho todas as situações, né, de aproveitamento e de turmas, né, relacionadas à situação de turma. Vamos usar o padrão aprovado. Eu posso localizar docentes da UFSJ, também posso localizar docentes externos. Nesse teste, vamos usar esse externo. Informo o nome do docente. E aí sim, informo nota mínima, ano e período e a frequência desse aluno. Então, esse seria o procedimento, né, para implantações de históricos que, porventura, no futuro, sejam necessárias. Né, cadastro discente como antigo, ou até como discente novo, se for o caso. Né, que pega uma matrícula automática, se não, digita uma matrícula manual e vem nessa função e implanta todas as disciplinas, né, baseado pela estrutura. Né. É sempre importante ter a estrutura para saber qual disciplina procurar aqui pelo código ou pelo nome e fica mais fácil. Então, ao adicionar, ele vai descer essa informação. Aqui eu posso adicionar várias, né, quantas forem necessárias, e avançar para concluir essa implantação de disciplina. Né. Então, concluir a implantação, né, um detalhe da implantação é que a mesma função ela me permite remover. Então, aqui, né, se por algum motivo eu cadastrei incorretamente, digamos, eu fiz a implantação, fui lá no histórico e percebi um erro. Até o momento, a UFRN ela não implementou, né, uma função de alterar a implantação de histórico. Então, só tem a possibilidade de remover e implantar novamente a disciplina. Né? Eu posso simplesmente avançar também e concluir para concluir essa remoção. Então, concluída essa parte de implantação de histórico, né? Ainda faltam alguns pontos. Mudança de curso e matriz curricular. Alguma pergunta, pessoal? Fiquem à vontade. Então, mudando agora aqui de sessão. Então, nós temos essa sessão chamada Outras Operações. Então, nessa sessão, né, a gente tem as 4 últimas funções. Né? Na mudança de curso e matriz, por algum motivo, as 2 funções aqui nessa versão estão direcionando para a mesma função. Né? Imagino que antigamente uma fazia só uma coisa. No futuro, se for o caso, vocês podem pedir para comentar uma delas, mas qualquer uma que eu entrar, eu vou chegar na mesma situação. Por exemplo, se eu entrar aqui em mudança de estrutura curricular, vou pegar outro aluno. Então, eu tenho a possibilidade de mudar o curso. Né? O sistema tem esse padrão aqui de tipo de mudança, né, que ele vai mudar conforme a alteração que for realizada. Né? Ou seja, é possível uma alteração de curso, é possível uma alteração de turno, né, que é o essencial da matriz. Né? A diferença entre as matrizes é um turno. E também a estrutura curricular. Então, o aluno atualmente está nesse curso. Então, se eu seleciono, né, um outro curso para esse aluno, e concluo, né, as informações, né, o sistema já entende que é uma mudança de curso. Porque ele saiu de um curso chamado avaliação institucional, foi para um curso treinamento.
Se eu voltar, quer dizer, eu não preciso, vamos voltar aqui para a gente ver as outras situações, né? Então, a mudança de matriz e de currículo. Então, voltando lá para o curso. Então, ele atualmente está na matriz noturno. Então, eu posso mudar ele para a matriz manhã. Então, o sistema vai identificar como uma mudança de turno ou de matriz. Alguém quer falar? Abrir o microfone. Então, a mudança, né, ela vem de cima para baixo, né? Então, por mais que eu mude, né, normalmente se eu mudo ele de matriz, né, normalmente eu vou mudar ele de currículo também. Então, o sistema ele não entende como uma mudança de currículo, né? A prioridade é para a matriz. Já se eu voltasse, né, para a matriz dele padrão noturno e mudasse, ó, apenas um currículo dentro dela, o sistema já identificaria, né? Nesse exemplo aqui, acaba que eu acabei mudando ele, né? Então, essa matriz noturno só tem um currículo, né? Então, nessa matriz aqui, manhã, por exemplo, existem dois. Se eu tivesse alterado ele, né, eu já visualizaria esses dois aqui, se eu voltasse, né? Eu acabei fazendo e não esqueci de voltar para demonstrar para vocês. Mas é só para ter ciência, né? Como ele só tem um currículo, né? Acaba que o sistema não mostrou aqui, mas de qualquer forma eu vou abrir uma tarefa internamente para verificar. Ele deveria pelo menos repetir, senão ele não vai deixar eu avançar aqui. Deixa eu ver. Não faz sentido, né? Eu usar a mesma. É porque realmente na prática não faz sentido eu mudar para a mesma coisa, né? Não faz sentido usar essa função para não mudar, na verdade. Então, o correto é só cancelar a tela, sair da tela e voltar. Então assim, no geral é isso, pessoal, né? Só para entenderem, né, essa diferenciação, né? Matriz vai ser um turno, então as três possibilidades são essas. Então, nesse exemplo aqui, vamos mudar ele para o turno da noite. Desculpa, turno da manhã. E vamos trocar ele de currículo, né? Ó, ele está no 2018-012, foi para o 011-2010, só de exemplo. E aí eu tenho, né, essa possibilidade de registrar a observação no histórico, né, relacionada a essa mudança de matriz curricular. Também tem um parâmetro, né, de validação de CH-mínimo integralizada, né? Eu realmente vou ficar devendo, né, a validação desse parâmetro. Eu não consegui confirmar em tempo hábil, mas eu vou confirmar e depois repasso para o Bruno. Imagino que seja uma validação do código, né? Eu não localizei nenhum parâmetro lá no SIGADMI relacionado a essa CH-mínimo integralizada. Mas, por exemplo, se eu tentar registrar essa mudança, né, ele vai dar uma validação. Desculpa. Existe até uma validação que eu desconhecia, né? O sistema ele tem um comportamento que não é permitido mudar de turno mais de uma vez. Então, se eu já mudei uma vez, eu não consigo concluir. Vamos só trocar de decente rapidinho aqui, porque a gente já simula direitinho. Então, vamos pegar esse aluno aqui. Vamos mudar ele para a noite. Só tem aquele currículo lá. E aí, nessa validação, né, o simular mudança ele é só uma geração dos. Aí ele vai validar a integralizada também, né? Eu vou ficar devendo de onde vem esse percentual de CH integralizada, né? Eu não localizei. Então, se eu desmarcar, eu consigo executar normalmente a função. Então, o simular mudança é uma geração, né, do histórico dele, desculpa. Né? Ele vai gerar um histórico mostrando como ficaria, né, o histórico desse aluno mudando de curso. Ou seja, ele antes estava no turno da manhã, foi para o turno da noite. Então, aqui já é um padrão de matriz curricular, além de mudar o currículo, né, que antes era um currículo 2010, se não me engano, e agora está no currículo 2018, que é dessa matriz noturno desse curso de validação. Então, a função simular é isso, é para gerar esse histórico para visualização prévia. E aí, por último, sim, eu posso efetivar essa mudança clicando nesse botão, né, mudança de turno cadastrada com sucesso. Já que eu mudei a matriz e, consequentemente, o currículo que estava abaixo dessa matriz. Então,
como eu falei, né, as duas funções fazem a mesma coisa. No futuro vocês definem se vão querer mudar, ficar só com uma, para não confundir. Agora leva a mesma coisa. E seguindo, né, mudança de curso, mudança de estrutura, eu tenho a função de cálculo de discentes. Então, nessa função de cálculo de discentes, como eu havia falado antes, né, no último treinamento, a gente viu uma função, né, relacionada à alteração, né, viu o cadastro de estrutura curricular, algumas funções, e viu que quando há alguma alteração na estrutura curricular, né, há a necessidade de efetuar o recálculo, tanto do currículo, né, existe a função recalcular currículo, que fica aqui. Então, existe a função recalcular currículos, né, que por padrão ela recalcula os discentes, e existe uma função específica para recalcular, né, os discentes, né, que se chama cálculos de discentes. Então, seguindo esse raciocínio, eu vou localizar um aluno. Independente do aluno, então eu tenho a possibilidade de utilizar essas parametrizações. Normalmente é recomendado utilizar esses integralizações, né, para que o sistema, ele, digamos assim, apague e reescreva, né, os dados numa tabela específica chamada de centro de graduação. Então é lá que ele vai informar, né, as cargas horárias integralizadas, né, os totaizinhos ele preenche lá. Então, na prática eu não vejo utilização para esse pré-processamento. Normalmente, assim, existem duas possibilidades de cálculo de discente. Na verdade, além dessa, né, e daquela lá do currículo, existem outras duas, né, ou seja, existe um parâmetro lá no siga de mim, onde é possível, né, configurar um timer que vai executar com uma frequência desejada pela instituição, de repente, por exemplo, diariamente, e esse timer ele vai realizar o recálculo, né, de todos os discentes que não foram, que, digamos assim, foi identificada alguma alteração na estrutura, ou seja, uma integralização de componente curricular, uma implantação de uma disciplina, um aproveitamento. Então, algo que vá, digamos assim, que requer, né, o recálculo da quantidade das quantidades de carga horária, né, pendentes ou integralizadas lá naquele histórico dele, né? Então, aqui, o recálculo ele é basicamente para fazer essas contas aqui. Então, quando eu crio... Quando eu crio uma estrutura curricular, né, o sistema vai trazer aqui, claro, aqui é só de teste, tá? Aqui é um valor bem pequeno, mas digamos que seja uma estrutura de 1.000, 2.000, né, 2.000 exigido. Então, aqui é um exemplo, né, de que o aluno ele já integralizou, né, toda a carga horária obrigatória, já integralizou toda a carga horária optativa, e nesse exemplo desse currículo não tinha carga horária complementar. Então, nesse exemplo, né, o aluno, né, quando ele for recalculado por padrão, ele já deve pegar uma situação diferente de ativo, por mais que ele esteja em espera aqui, né? Essa aqui já é uma situação bem... Essa aqui é comum para processamento, na verdade, quando ele realiza a solicitação de matrícula, né? Então, o histórico mostra... Normalmente é o comprovante de matrícula, né? Essa versão o histórico está mostrando também, mas em espera é uma situação de quando o aluno solicita a matrícula e ainda não chegou o período de processamento de matrículas. Então, no processamento de matrícula, essas solicitações aqui elas vão virar matrícula, né, no banco de dados, são tabelas diferentes, e essas solicitações elas vão ser submetidas, né, ao processamento que vai, digamos assim, utilizar os critérios, né, definidos no sistema para prioridades, né, desde o aluno ser ingressante, ou um aluno tem prioridade porque está se formando, ou o aluno é do curso ou não é do curso, são critérios como esse. Então, há um ranking, acho que foi passado em algumas reuniões com o pessoal da DICOM, nas resoluções, quando a gente revisou, de cabeça eu não lembro agora, mas que no geral, né, ela vai ser alterada para matriculado, se ele for matriculado, ou vai sair daí se ele não conseguir, né, se ele for indeferido na solicitação de matrícula. Mas voltando para o que a gente estava vendo, né, então, o recálculo, né,
discente ou ele serve para recalcular essas informações aqui e também essa situação, né? Normalmente são essas duas alterações essenciais no histórico. Então, digamos que por algum motivo essa disciplina... O histórico não está muito bonito. Deixa eu pegar outro. Pronto. Então, digamos que por algum motivo essa disciplina que estava equivalente, né, eu posso ir lá, de repente, não, essa disciplina não é equivalente, está incorreto, então vou lá no cadastro da disciplina 04, né, que foi integralizada, retiro essa equivalência e aí recalculo esse discente. Quando eu recalcular, né, o sistema vai retirar essa equivalência daqui, essa observação, vai retirar, né, a disciplina vai até continuar, mas ela já não vai mais contar como equivalente, então ela não vai contar como uma disciplina obrigatória equivalente. Ela, no máximo, ela vai entrar aqui como uma optativa por ser uma disciplina eletiva, né? Para o UFRN não eletiva é de fora do currículo. Embora existam as optativas dentro do currículo, né? Normalmente qualquer outra disciplina cursada de fora do currículo, ela vai entrar nessa seção aqui de optativas, por padrão. Então, voltando lá para a integralização, né? Basicamente só clicar em calcular. Acho que eu não gerei esse histórico desse aluno, então não tenho nenhum parâmetro. A gente pode até simular. Esse aqui não vai dar. Vamos simular isso aqui para ver. Ele deve mudar para formando. Ele deve mudar para formando. Vou testar. Zero. Enfim, aí nessa tela, vamos testar com o outro aqui, eu explico melhor na outra tela. Bom, ele acabou não mudando, né? Por algum motivo, pode ser que a massa não esteja faltando algum detalhe ou ele não integralizou tudo. Deixa eu ver aqui. Esse aqui não tinha integralizado, eu confundi. Ele não muda para formando porque ele ainda está devendo 180 horas. Mas se ele tivesse integralizado todas aqui e tivesse só com essa matriculada, né, o recálculo ia mudar ele para formando. E aquele timer que eu falei também, né, diariamente ele pode ser configurado e ele vai rodar esses recálculos de discente e vai alterar automaticamente essas situações de discentes formando ou formado, né, que são de situações automáticas, passando de ativo para essas duas situações. A concluída ela é uma situação, né, final do aluno, que a gente pode ver depois acho que no treinamento da manhã. Então, fechando essa parte de cálculos, deixa eu mostrar só rapidinho aqui. Já tem bastante tempo. Então, eu não sei se todo o pessoal da DICOM vai ter acesso ao módulo de administração do sistema. Hein, Bruno? Alguns da DICOM vão ter acesso, né, ao módulo de administração do sistema. Sim, mas aí eu não sei como é que vai ficar definido isso, Mas não. vocês vão definir ainda, né? É só para a ciência, né? Só para mostrar que as funções de processamento de matrícula, né? Já que a gente falou de cálculo, né? Tem tempo sobrando. Então, no módulo de administração do sistema, né? Dependendo da permissão do usuário, né? Ele vai ter acesso a essas funções de processamento de matrícula, né? E como eu acho que eu falei também ontem, no outro treinamento, né? Então, para realizar o processamento, eu tenho que efetuar, né, a função de recálculo de discentes. Né? Então, eu tenho uma função de recalcular discentes aqui que ela é geral. E esse recalcular geral, ele me dá a possibilidade. Acho que ignorem esse nome estricto aqui. Acho que na prática não se aplica. Acho que o combo ele é compartilhado por no código, né, entre os níveis, mas na prática é só graduação mesmo. Eu posso definir a quantidade de processamentos paralelos no sistema. É possível parametrizar, né, algumas restrições, né, do SQL, no caso, colocar IDs discentes que não vão ser processados. Essa é nova, esse campo. E além disso, né, eu posso usar a função de zerar integralizações, que é o normal, e aí sim, né, utilizar a função de pré-processamento aqui. Então, ou seja, eu estou fazendo ele para pré-processamento, né, então o sistema ele tem essa validação, que ele vai fazer o recálculo. Normalmente ele vai fazer o recálculo de todos os alunos, né? Por padrão, a gente apaga no banco de dados todas as datas de último recálculo, e aí isso obriga o sistema a recalcular todo mundo de fato. Então, normalmente isso aqui demora algumas horas, né? Dependendo da quantidade de solicitações de matrícula. Isso pode demorar um turno ou até dois, dependendo da quantidade de solicitações. Então, esse
esse cálculo, né, ele vai recalcular todos os discentes, né, colocar todo mundo nas devidas situações, né, calcular as integralizações, mas a função, né, essencial aqui seria para, por exemplo, identificar quem está próximo de se formar, por exemplo. Então, os possíveis formandos é um dos critérios, né, do sistema para dar uma prioridadezinha lá abaixo das prioridades iniciais, desde ser o aluno do curso, ou o aluno regular, né, um aluno que não está atrasado. Então, essa função ela vai fazer todo o recálculo de discentes. Então, essa é a função que é executada antes do todo o pré-processamento de matrícula. Mas, normalmente, nós fazemos, né, esses processamentos em pré-produção, mas sim, né, fica a critério da instituição, né, de realmente utilizar as funções, né, aprender a executar as funções de pré-processamento. Mas normalmente nós recomendamos que façam, né, acompanhados, e a gente supervisiona também, né, a execução das funções de processamento. Então, seguindo, né, uma sequência do processamento, né, eu tenho o pré-processamento, que é uma função que eu vou definir o período, né, das solicitações de matrículas. Eu tenho o primeiro processamento, né, que seria para a matrícula. Então, rematrícula é o segundo período de processamento. Então, no primeiro eu vou usar não. Aí sim, ó, eu tenho as possibilidades, né, de usar o sistema. Normalmente utilizo o padrão, né, de gerar matrículas em espera, calcular possíveis formandos, ou seja, eu posso utilizar eu devo, na verdade, utilizar essa função algumas vezes. Normalmente, não se usa essa função aqui, né? Existe uma função padrão para cancelamento de vínculo, né, de alunos, mas cancelar vínculos anteriores não é normal utilizar porque o sistema normalmente não deixa, né? Se for alguma inconsistência, né, de um aluno ter 2 vínculos no mesmo nível de ensino. E aqui também é possível gerar um relatório de alunos a serem cancelados, mas normalmente tem uma função, que a gente vai ver acho que amanhã, existe uma função que já faz todo esse processamento. A Ferrena acabou deixando esses botões aqui, mas na prática existe uma função que localiza, né, os discentes que, digamos assim, estão passíveis de cancelamento por alguns critérios, normalmente por matrícula, né, quanto matrícula não se matriculou no último período ou não se matriculou nos 2 últimos períodos, existe as instituições definem, né, alguns parâmetros nesse sentido. Da mesma forma, processamento paralelo, existe uma senha, né, que ela é passada para a instituição, né, normalmente para uma única pessoa responsável na instituição. Aí. E essa senha ela é utilizada para poder processar. Então, quando eu clicar em processar, né, normalmente essas duas aqui, eu processo a primeira vez as matrículas em espera e depois eu calculo os possíveis formandos. Eu executo em duas vezes. Então, ele vai ficar executando as operações no banco de dados, né, algumas versões, não cheguei a testar nessa versão ainda, ele tem tipo uma barrinha de processamento aqui, não sei se nessa já está dessa forma, mas que normalmente assim não dá para ficar, se eu fechar e voltar, o máximo que ele vai dar é uma barrinha de estar processando, né? Ele geralmente dá uma mensagem, está dizendo que está executando em segundo plano, mas eu não tenho uma função, né? Até o momento não foi disponibilizada uma função para mostrar como ou quem está sendo executado no momento. Então a gente acompanha esse tipo de processamento via banco de dados. Então existem scripts que a gente consegue visualizar quantas matrículas em espera ainda não foram processadas. E aí, ao final dessas matrículas em espera, né? Solicitação. A gente está transformando uma solicitação de matrícula em uma matrícula, né? São tabelas diferentes. Tem uma tabela de solicitação e essas solicitações que forem processadas, elas viram uma matrícula, né? Matrícula componente no sistema, no banco de dados. Então, essa matrícula componente é que vai ser a matrícula que vai ser passível de deferimento ou indeferimento, dependendo dos critérios. Então, fiz o pré-processamento, né, já vi a lista de quem foi, digamos assim, conseguiu, digamos assim, ser processado. É possível que alguém não seja processado? Normalmente o pessoal, alguns, né, existe a função que a gente vai ver no próximo encontro, né, de matrícula compulsória, ou as funções de matricular discentes. Então, o pessoal acaba esquecendo e matriculam os discentes compulsoriamente, ou antes mesmo de fazer o processamento. Então, isso não é recomendado, né? Então, isso vai gerar inconsistência. O aluno já está matriculado? Tá. Então, o sistema vê isso e não vai mais processar ele, ou por algum motivo, matriculou ele depois que eu fiz o pré-processamento. Não é normal também. Então, o sistema não vai nem deferir ou indeferir ele, não vai processar. Ou melhor, desculpa, vai indeferir ele porque ele já está matriculado, já gerou a matrícula. Mas, normalmente, o pessoal acaba fazendo isso. Então, é importante orientar, né, eles com acesso à função de matricular ou matrícula compulsória,
que não executem essas funções em período de matrícula, porque isso vai gerar inconsistência no processamento. E, digamos, normalmente a gente identifica via banco de dados, né? Quem não foi pré-processado, ou seja, quem não virou solicitação de matrícula, a gente vai lá e localiza por quê. Da mesma forma, quem não foi processado, né? Ou seja, quem não foi deferido ou indeferido, ou seja, virou matrícula, mas não foi deferido nem indeferido. A gente tem que analisar os casos. Normalmente o sistema processa tudo, mas sempre é comum achar algum errinho desse sentido. Então, fechou essa parte de pré-processamento. Só para voltar. E aí agora vem a segunda etapa, né? Então, a gente faz o pré-processamento, calcula quem foi processado, quem foi pré-processado e quem não foi, ou seja, quem virou matrícula. Faz a listagem de erros, avisa, né, a instituição, ó, esses aqui não foram processados por isso, por isso, por isso. Podemos deixar dessa forma. Se não, então a gente já faz algum tratamento no banco de dados para processá-los, né, e corrigir direitinho. E aí sim, quando a gente faz essa validação, aí a gente consegue executar o processamento de matrícula. Já o processamento de matrícula ele é mais rápido, né? Ele vai pegar os critérios. Desculpa, né? Ele demora um pouquinho também. O mais rápido embora seja um pouco mais rápido. Ele vai pegar os critérios e vai olhar para as matrículas, né? E vai deferir, né? Então, as matrículas forem deferidas com base nos critérios de processamento, elas vão ser, digamos assim, todas vão ser alteradas no banco de dados. É basicamente uma alteração de situação, né, no banco de dados para deferido ou indeferido, e aí a gente identifica quem não foi processado, né, agora é o processamento da matrícula, e já fecha o processamento, ou seja, a gente já sabe quantos todos foram processados, e agora fica só o final, né, que é essa função de resultado do processamento de matrículas. Né? O resultado é uma função que vai gerar lá na consulta de turmas um arquivo que vai ter uma listagenzinha. Eu não vou ter eu acho que nesse ambiente eu não vou ter processamento. Eu não vou conseguir demonstrar aqui. Mas é um arquivozinho que vai mostrar a listagem, né, de turma, de deferidos ou indeferidos. E aí a gente consegue ver assim, um relatório por turma lá na coisa. Mas normalmente ele segue, né, exatamente os critérios definidos no banco. Mas se no futuro a instituição entender que alguns dos critérios, né, devem mudar de ordem, algo do tipo, isso pode ser analisado. Mas no geral são aqueles critérios, né, que estão lá na resolução da UFRN. Então, fechando essa parte de cálculo, de processamento, deixa eu só voltar aqui. Tá aqui. Então, fica essa função, né, de exclusão de aluno. Então, nessa função excluir aluno, né, eu tenho a possibilidade de excluir candidatos aprovados no processo seletivo, né, que não foram matriculados em disciplinas. Então, nesse exemplo aqui, né, se eu procurar, ele só vai me localizar alunos, né, candidatos que estão nessa situação. Ou seja, essa função ela não vai mostrar nenhum outro aluno que esteja em outra situação, seja ativo, formando, formado, concluído. Então, ela mostra especificamente, né, aqueles candidatos de processo seletivo. Alguém cadastrou toda a massa que eu tinha aqui. Candidatos de processo seletivo, né, que foram cadastrados, ou seja, que têm uma matrícula institucional, mas que ainda não tem matrícula em disciplina. Por exemplo, esse candidato cadastrado aqui, quando ele for matriculado na primeira turma, qualquer disciplina que seja, ou normalmente o plano de matrícula, ele já vai passar direto para ativo aqui. Então, nesse exemplo, né, se por algum motivo algum desses candidatos aqui, né, não for mais, né, de repente ele não confirmou o vínculo, né, existe, né, essa função aqui que permite a exclusão, bem como existe lá na função, né, existe uma função relacionada para excluir, né, os candidatos não convocados, se não me engano, no fluxo de processo seletivo. Desculpa, não convocado não, os que não compareceram, né, que não efetivaram. Então, fechando nessa parte de exclusão de aluno, a função ela é simples, né, então eu vou utilizar
a função, selecionar o aluno e vou informar a justificativa, né, um motivo, né, de cancelamento, normalmente alguma informação padronizada, né, relacionada a não comparecimento ou algo do tipo. Então, vamos usar aqui uma informação, né, é obrigatória a justificativa, e vou utilizar a função para excluir o discente, né, só um minutinho. Então, agora eu posso utilizar a função e excluir, né, e normalmente, né, ele é um candidato que ele continua no banco de dados, mas ele já não mostra mais, né, se eu procurar esse discente agora, esse candidato 30, eu não vou mais localizar nessa função. Eu não tenho mais um candidato 30, né, eu só tenho até o 29 agora, que ele não mostra mais, ou seja, é um excluir que eu não consigo mais localizar no sistema. Então, ela é uma função relacionada a esse fluxo mesmo. Bom, pessoal, né, a gente tinha previsto, né, essa reunião para 2 horas, mas realmente acho que o pessoal já está achando tão tranquilo, realmente, que não, não perguntaram nada hoje. Mas está tranquilo mesmo, tá? São simples mesmo, né, as funções. A gente vai aproveitar o tempo para ver mais algumas, né, um pouco fora do roteiro. Mas se tiver alguma pergunta, né, relacionada aos tópicos, né, que a gente acabou de abordar, fiquem à vontade, tá? Então, voltando, né, como eu havia falado, né, dentro dessas funções de dados pessoais, né, então, se eu preciso atualizar dados pessoais, acho que atualmente alguns dados estão sendo atualizados, né, para os alunos bolsistas, então, há essa necessidade. Então, eu tenho essa função, né, vou localizar esse aluno, e aqui eu consigo, né, atualizar, ó, CPF não é possível atualizar, né, é uma chave primária de um cadastro de pessoa no banco de dados, então eu posso, né, atualizar praticamente todos os dados desse aluno, né, acho que não há nenhum bloqueado não, então todos os dados que tiverem preenchido, forem possíveis, eu posso atualizar. Essa função, né, é basicamente para dados pessoais, né, nome social. Tá diferente. Validação é nova. Seleção. Tem que ter um sobrenome. Tem uma validação também relacionada à abreviação, né? O sistema ele vai ter uma tarefa recente, então o sistema ele não vai permitir, né? Se eu utilizar, por exemplo, um ponto aqui, ou de repente eu entendo que o nome desse aluno é aluno T.R. Então, o sistema ele possui uma validação relacionada à abreviação, então ele entende que não pode utilizar a abreviação. Se porventura for necessário utilizar, é só não colocar o ponto, né? A validação do sistema ela é relacionada ao ponto especificamente, não à letra isolada, né? Então, só fica a dica, né? Se precisarem de eu por algum motivo no documento tiver dessa forma, que não é comum, normalmente vai ter que ter o nome completo. Então, se precisar abreviar, não coloquem um ponto. E aí, por fim, atualizar, né, os dados, documentos adicionais, situação socioeconômica, e atualizar esses dados. Então, consigo atualizar os dados pessoais, eu consigo consultar dados do aluno, né? Essa é uma função de consulta, né, que vai ver essas informações que a gente acabou de alterar. Um pouco duplicada, mas vamos verificar. É basicamente um relatório, né? Aí no finalzinho ele tem na verdade a função essencial dela são essas movimentações aqui. Então eu tenho aqueles dados, né? Aqui eu não consigo alterar, né? Consigo só consultar aquele resumo de dados pessoais, mas aqui eu consigo ver movimentações, né? Movimentações padrões do sistema, desde trancamentos, aproveitamentos, prorrogações, né, de curso, existe uma função de prorrogação, as retificações que a gente fez, ó, retificações de notas, mudança, né, a gente mudou o curso, não foi esse, mas se a gente tivesse mudado desse aluno, né, eu acho que eu usei outro aluno, a gente verificaria ali, aquela mudança de turno que a gente fez aqui. Eu consigo visualizar,
documentos digitalizados, né, aqueles documentos lá no cadastro dele, ou tem outra função que a gente vê daqui a pouco. E além da alterações de matrícula, né, eu tenho algumas... Deixa eu ver se dá alguma coisa aqui. Tá, é um histórico, né, relacionado à situação do aluno em uma determinada disciplina, né, uma determinada turma, na verdade. Então, ele vai registrar aqui também. Então, retificação de matrícula, registrou. Então, essa função, né, ela está com o nome de consultar dados, mas, na verdade, ela é o histórico completo do aluno, né? Então, talvez no futuro, se for conveniente, vocês podem solicitar para a gente alterar o nome dela para ficar melhor. Exato. Ela está como consultar dados, mas quando acessa, né, ela está como histórico completo. O histórico completo seria o histórico que a gente gerou anteriormente. Em estricto foi feita aquela distinção. Editar observações, né? Todas as observações, né? Normalmente, quando são preenchidas, algumas vão para o histórico, né? Por padrão, outras não vão. Né? Então, quando há a possibilidade de enviar, né? Então eu consigo usar essa função de editar observações. Eu acabei pegando um aluno que não tem nenhuma observação cadastrada, mas além de visualizar as observações, né, eu tenho a possibilidade de inserir a observação manual. E essa observação ela vai ser registrada lá no histórico do aluno, né? Então, quando for necessário algum registro, alguma observação, normalmente, por exemplo, não, aqui eu não testei nessa versão, mas para estricto senso, por exemplo, foi feita uma customização para a integralização de carga horária mostrar a observação do histórico que antes não mostrava. Então, nesse exemplo aqui é só confirmar. Então, agora ela já passa, né? Então, toda observação cadastrada vai ficar listando aqui. E aí sim, eu tenho a possibilidade de mostrar lá no histórico ou não. Acabei não mostrando, né? Registrar no histórico, tem um botãozinho semelhante a uma função que a gente acabou de ver. Eu posso marcar ou não marcar e confirmar, né? Por exemplo, nesse caso aqui, para tirar do histórico, ou seja, ele não vai mais mostrar lá no histórico. Além de inserir... Oi, Bruno. Agora que você mostrou isso aí, para migração, o que a gente tem de anotação interna é sem registrar, vai para esse lugar aí. Sim. Sem registrar histórico, anotação interna e registrando as observações. Tem uma flagzinha do banco de dados para marcar esse campo aí. Isso. A gente vai migrar todas para a mesma tabela, algumas vão ficar marcadas, outras não. Exatamente. Perfeito. Então, continuando aqui. Então, eu tenho observações, eu tenho alterar dados de ingresso, né, que é uma função já bem mais simples, né, não tem muito dado a alterar, é basicamente uma correção de ingresso desse aluno. Então, por exemplo, esse aluno aqui, então eu tenho só a forma de ingresso e o período de ingresso. Né? Na prática, eu não entendo, né, por que o UFRN, que há essa necessidade de marcar ou não, por padrão, acho que todo mundo cola grau. Existe um curso na UFSJ que não é passível de colação de grau, Bruno? Não, mas antigamente tinha cursos sequenciais que não levavam a colação de grau. Obrigado, Bruno. Tá explicado. Então, basicamente é isso, né? Essa função de alterar dados de ingresso é só para corrigir o período de ingresso. Jefferson, errei o ano de ingresso do aluno. Normalmente você não vai, assim, via processo seletivo você não vai conseguir errar. Mas se porventura você usar a função de cadastro manual e sem querer colocar o ano errado, aí realmente vai ter que abrir uma tarefa para correção via banco, né? Não há uma função que permita alterar o ano, né? Essa função ela permite alterar só o período, ou seja, ele estava no primeiro, ele deve entrar no segundo, ou vice-versa. Em estricto senso ainda existe a possibilidade de alterar, mas em graduação não. Só via banco de dados mesmo. Então, só alterar esses dados aqui. Então, atualização de dados de ingresso. Índices acadêmicos, né? Eu vou ficar devendo essa função, porque realmente eu não tenho nenhum aluno com índices calculados.
mas é basicamente para mostrar aqueles índices que a UFRN utiliza, né? Desde NCM, outras funções, né? Equivalentes àquele IRA, que eu acho que a maioria deve conhecer por IRA. Aí vocês usam MC, né? A gente usa, hoje usa CR. Depois a gente vai botar os padrões da UFRN. Se ele vai mostrar alguma coisa aqui, acho que não, ele acaba não tem esses calculados. Vou ficar devendo esses cálculos aqui. E aí a gente tem o dossiê eletrônico do aluno, né, que é uma função que vai mostrar os documentos anexados. Basicamente aqueles documentos que foram anexados. Esse falou que eu não anexei nenhum, mas além disso é possível, né, incluir. Algum documento. Então, existem essas possibilidades aqui. Vou adicionar os documentos que forem necessários aqui e concluir. Não tem nem, a função não tem conclusão, na verdade, né? Então é só adicionar e concluir a adição desse documento. Então temos CPF, deixa eu ver aqui. Vou colocar algum outro documento só para fechar. Ligamos aqui com o histórico do ensino médio, né? Opa, selecionador. Pronto. Então, vou concluir, já adicionei o aluno. Deixa eu só consultar novamente. Pronto. Esse nome aqui é só um documento de teste que eu padrão. Então essa é a função dossiê, né? Chama dossiê, mas é basicamente o arquivo de digitalização de documentos digitalizados do aluno. Né? E essa função eu não tinha testado. Vamos verificar ela rapidinho. Alterar nome social do discente. Não, é para isso, né? Eu imagino que o diploma, por exemplo, né, ele vai validar essa função aqui. Depois eu vou verificar isso. Se a validação de diploma usa essa função, mas pelo que eu estou vendo aqui, ela é basicamente para você informar, né, um nome social, especificamente o nome social que vai ser utilizado nos documentos oficiais, né? Por padrão, o sistema ele deve validar, né, essa função, e aí ele vai pegar o gênero daqui e o nome social daqui. Vou até confirmar se vai alterar lá na outra. Imagino que sim. Mas por padrão, acho que o sistema vai validar daqui, né? Acho que teria que ter algum parâmetro para poder saber quando é emitido um nome social, né? Ou de repente uma mudança de gênero nos documentos oficiais. Então vamos concluir aqui. Vamos olhar lá em atualizar dados. Ele vai alterar lá também. Acho que ali só para validação mesmo. É só para o sistema ter parâmetro e ter algum lugar para validar mesmo. Gênero. Ó, lá ele já manteve o gênero que eu alterei para feminino. Aqui ele não alterou, embora o nome ele persistiu. Enfim, depois a gente pode verificar direitinho quando for utilizado no módulo de diplomas. O que mais? Ô, Jefferson, oi, à vontade. Tem uma pergunta do Vladimir aí no chat, perguntando se os alunos vão poder baixar a qualquer momento os documentos. Aí eu acho que a resposta é sim, né? Não entendi. Os documentos dele, eles querem baixar? Se os alunos vão poder baixar a qualquer momento. Está no chat aí a pergunta dele. Histórico sim, né? O aluno ele tem no portal Discente, ele pode emitir histórico, declaração de vínculo, atestado de matrícula. Ele tem esses acessos, sim. Tem algum ano limite? No caso, podemos incluir documentos novos, de matrículas novas e antigas. Tem algum ano limite? Não, o sistema não tem nenhum padrão de validação, não.
período, não. Só é um dossiê eletrônico que eu consigo ir anexando documentos lá sem problema. Existem documentos, né, para conclusão, né? Aí já é um fluxozinho que tem atualmente, se não me engano vai mudar, né, na customização de diplomas, mas que o aluno ele consegue. O aluno pode baixar o histórico do ensino médio. Eu não... Deixa eu tentar acessar aqui com um aluno desse aqui, rapidinho. Eu não cheguei a ver essa função, não. Eu acho que ele não baixa nada do dossiê, Não não. tem a ver. Esse dossiê é só para Dossiê acesso efeito não. de com, exato. Então, a documentação que ele tem acesso é essa, né? Então, ele tem a possibilidade de notas, índices acadêmicos, atestado. Os documentos históricos. da instituição, não esses documentos que ele apresentou para a matrícula. Se o documento ele apresentou, ele já tem o documento. Não faz sentido ele precisar ver o próprio documento. O máximo que ele vai ver seria aqui, ó, na solicitação de validação de documentos. Aí sim, ele anexa e ele acompanha, né, esse processamento. Ou seja, os documentos que ele enviou para o fluxo de registro de diploma. Mas aqueles documentos não. Aqueles dossiês são específicos do módulo de graduação. Quem tem acesso ao módulo de graduação mesmo. Ligam pedindo documentos antigos. Eles pedem o próprio documento e pedem... não tem acesso não. Mas a instituição no futuro entender que precisa, tem que analisar essa possibilidade. Então, vamos voltar aqui para a gente ver outras funções. Opa, eu loguei como disse sempre. Então, ó, aqui também é possível, né, emitir o atestado de matrícula, o histórico e a declaração de vínculo do aluno, né? Então, é possível gerar por aqui. Transferência entre turmas, né? Essa é uma função que eu não citei, mas que normalmente ela é executada pela coordenação, né? As funções que eu coloquei no roteiro, por exemplo, elas são específicas, né, do gestor do módulo, né, da DICOM, pelo menos para o UFRN seria o DAI, né? Então, são específicas do DAI, né? Ou seja, algumas, assim, todas as que eu citei não estão liberadas para coordenação, né? Realmente pode ser que uma ou outra esteja liberada agora nessa versão, né? Mas quando eu validar o portal do coordenador, eu posso confirmar essa informação. Então, transferência de turma é algo que é padrão de coordenação, né? Isso eu vou mostrar no treinamento da coordenação. Nota de identificação já foi. O fluxo de diplomas, né? É aqui que é configurada, né? Os documentos obrigatórios, aquela função lá que o aluno tem acesso, né? É aqui que eu digo quais são os documentos obrigatórios que ele tem que enviar, né? Seguindo o fluxo de documentação para diploma. É possível configurar aqui nessa função. É possível passar de um lado para o outro aqui também, né? Então, posso remover. Posso enviar outro para o lado de cá. Ele chama copiar. E posso confirmar, né, essa documentação. Se bem que é de teste, não tem nenhum problema. Inserir documentos para registro. Aqui já é fazer o que o aluno deve fazer diretamente. E aí a função de gerenciar, né, que também existe lá no módulo de diplomas também. Aqui eu consigo ver os alunos que enviaram solicitações de diploma, né? Então, vejando esse nome aqui que eu não sei. Opa. Então, aquela função de gerenciar validações, eu acho que a maioria das outras, transferir discentes, notificar discentes, formando, imagine que seja processo seletivo aqui. Eu acho que, no geral, são essas funções. Eu acho que a gente pode dar só uma passadinha aqui nessa do participação em ENAD, né? Eu não sei como é o fluxo interno atualmente, mas para fins de sistema, né, por exemplo, né, existem essas possibilidades aqui de editar a participação de discente em lote, né, ou lote de cursos, ou lote geral, mas, por exemplo, no editar a participação de ENAD individual, né, se fosse o caso, alguma correção, por exemplo. A possibilidade de definir, né, se o aluno ele vai participar ou não, né? Então, ou seja,
ele é ingresso, né? Na verdade, isso aqui é um ambiente de teste, então acho que essa definição está errada. Então é possível que vocês podem parametrizar, né, os tipos, né, de participação. Normalmente é dispensado ou participou. Você pode confirmar, Bruno? O ENAD para vocês é dispensado? No de baixo e no de concluinte deve ter outras opções. É porque antigamente os alunos também Nesse ambiente só está dispensado. Então, não tem, a massa de dados não está completa aqui. Mas é possível configurar, né? Existe a função onde você cadastra, né, esses tipos de participação. Posso até voltar lá, mas digamos que ele foi dispensado nos dois aqui, né? Eu posso colocar uma data, mas normalmente a data seria quando ele executou. Então, nesse exemplo, digamos que ele foi dispensado. Então, isso vai constar lá no histórico dele também, né? essa dispensa, né, de ENAD, da mesma forma. Deixa eu só ver aqui Aqui, ó, está cadastrado participações de ENAD. Então, acaba que aqui só tem essas, mas normalmente algumas instituições utilizam alguns dizeres a mais, né, relacionados à norma, à lei, né, alguma coisa assim. Deixa eu só ver se é essa aqui. Dispensado, ano, período. Exato. Então, eu posso criar por tipos, né? Então, ENAD concluinte, dispensado. ENAD ingressante, dispensado, ENAD dispensado, e o outro que é o outro tipo que realmente eu não lembro agora o nome. Mas vamos só para fechar essa aqui de ENAD em lote, por exemplo, para ver como seria. Então aqui eu vou selecionar um curso. Eu poderia localizar todos aqueles alunos, né? Vou pegar um curso aqui. Definir, né, o ano de ingresso desses alunos. Não sei se vai aparecer alguns, todos. E localizar. Então, a gente não tem ninguém ingressando esse ano. Bom, e aqui é basicamente um lote, né, para eu poder dizer, todo mundo desse curso, né, vai ser dispensado, ou a outra situação padrão de que realmente ele executou, né, o ENAD nessa data. Então, é basicamente uma confirmação de participação em lote, né, como semelhante àquela da individual. Carteira de estudante eu vou ficar devendo, mas é um fluxo que passa lá pelo módulo de administração do sistema, não vou ter massa para ele, não. Essa função é nova, realmente eu não tinha visto. Acho que as versões anteriores não tinham. Recuperar senha de discentes, né? Não lembro de ter utilizado ela. Deixa eu verificar aqui. Normalmente é possível que o aluno perca a senha, mas assim, a senha normalmente vai ser a do LDAP, né? Então, seria algo direcionado pela TI diretamente. Então, ele gera uma nova senha, deseja recuperar a senha desse discente. Ele dá uma senha padrão, que aí você envia para o aluno. Entendi. Quando o aluno precisar recuperar a senha, é possível, né? De com agora consegue recuperar a senha. Bom, pessoal, acho que a gente já explorou bastante, né, de todas as funções, a maioria das funções, né, essenciais dentro dessa aba de alunos. Acho que para amanhã a gente vai ver algumas funções dentro dessa segunda aba aqui. Então, acho que queria deixar aberto, né? Ainda faltam uns 20 e poucos minutos, mas se alguém tiver